Essa é uma história baseada na vida real de Dona Helena, um relato de cortar o coração que revela segredos de família guardados a 7 chaves. Nascida numa cidadezinha do interior, Helena cresceu sem saber que sua vida já estava marcada por uma tragédia, que aconteceu antes mesmo dela nascer. A jornada dela é um soco no estômago. Um testemunho de como os segredos, quando vêm à tona do jeito mais brutal, podem destruir não só uma pessoa, mas gerações inteiras. Essa não é só a história da Helena. É um espelho da vida real, que mostra o peso que o passado pode ter no nosso presente. Prepara o coração, porque essa história vai te tocar fundo. É uma história que precisa ser contada e ouvida. Se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito e já deixa aquele like, valeu? O começo de tudo. Meu Deus, como o tempo voa! Tô aqui com meus 72 anos nas costas, sentada no jardim de casa, olhando pro nada e lembrando de tudo que já vivi. Vem comigo numa viagem no tempo, lá para a década de 50, quando eu era só uma molequinha, correndo para todo lado com meu irmão gêmeo. Nasci numa cidadezinha do interior de Minas, daquelas que você conhece todo mundo só de botar a cara na janela. O mundo lá fora estava mudando, mas no nosso cantinho, as coisas ainda eram bem simples. Nossa casa era um formigueiro. Pensa só, eu e meu irmão Marquinho éramos os caçulas de 11 filhos. Mamãe, Dona Lourdes, era uma santa, cara. Vivia com uma criança pendurada na saia e outra no colo. O pai, seu Zé, ralava que nenhum condenado na roça para sustentar aquele batalhão. E no meio daquela muvuca toda, tava eu e o Marcos, que a gente chamava de Marquinho. Éramos os gêmeos da família, achando que o mundo era do tamanho do nosso quintal. Naquela época, a gente não fazia ideia de como nossa vida ia virar de cabeça para baixo, nem dos segredos que a nossa família guardava. A gente era gêmeo, mas não idêntico, sabe? Meu cabelo era castanho claro, meio ondulado. O do Marquinho era mais loirinho, mais liso. O povo vivia dizendo que a gente tinha puxado lados diferentes da família. Eu era a cara da nossa irmã mais velha, a Beatriz. E o Marquinho era o retrato do nosso pai quando era novo. A Bia era meu xodó. Ela tinha 14 anos quando a gente nasceu. E desde pequena eu lembro dela sempre por perto, cuidando da gente como se fôssemos filhos dela. Ela tinha um jeito especial de olhar pra gente, um olhar cheio de amor. Mas às vezes eu sentia uma pontinha de preocupação ali. A gente morava num casarão de madeira, com um terreiro que não acabava mais. Tinha galinha, porco, umas cabras. Era uma alegria só. De manhã cedinho, o cheiro de cafezinho fresco que a mãe moía na hora se misturava com o canto do galo. A gente acordava com o sol batendo na cara. Eu e o Marquinho éramos inseparáveis. A gente fazia tudo junto, das travessuras às tarefas de casa. Era engraçado, a gente se entendia no olhar. Mamãe dizia que era coisa de gêmeo, aquela ligação especial. Lá pelos nossos 7 anos, a gente começou a notar os olhares na cidade. Olha lá os gêmeos dos Ferreira, eles diziam. A gente até achava o máximo ser o centro das atenções. Mas tinha também os olhares estranhos, as conversas baixinho quando a gente passava. As fofoqueiras de plantão, sempre prontas para um disse-me-disse, cochichavam. Esses gêmeos, tem algo de estranho aí. Ouvi a dona Neide dizer uma vez para a comadre dela. A vida era simples, mas a gente era feliz. Brincava na rua até escurecer. Tomava banho de rio, subia em pé de goiaba. Ah, e as festas de São João? Eram a melhor época do ano. A gente dançava quadrilha, comia milho assado e pulava fogueira. A Bia sempre fazia questão de arrumar a gente, pra gente ficar bem bonito. O casamento da minha irmã foi quando eu tinha uns 8 anos que tudo começou a mudar. A Bia, minha irmãzona que eu tanto amava, se casou. O noivo era o seu Osvaldo, o viúvo dono do armazém da nossa rua. Na cidade, todo mundo achava ele um bom partido. Afinal, tinha seu próprio negócio, era um homem respeitado. Lembro do dia do casamento como se fosse ontem.
A igrejinha toda enfeitada. A Bia, num vestido branco simples, mas lindo. Eu estava toda orgulhosa, levando a cestinha com as alianças. Mas tinha alguma coisa nos olhos dela que me incomodava. Enquanto todo mundo sorria, eu via uma tristeza escondida ali. Na hora dos votos, fiquei bem pertinho. Seu Osvaldo, com seus quase 40 anos, falava firme. Já a Bia, a voz dela tremia um pouquinho. Ninguém mais pareceu notar. Mas eu, que conhecia cada canto do coração dela, senti que tinha caroço naquele angu. Depois do casamento, a Bia foi morar com ele na casa dos fundos do armazém. Ela virou mãe de uma hora para outra, cuidando dos 3 filhos pequenos que ele já tinha. Nossa Bia, que com 22 anos ainda era quase uma menina, agora era esposa e mãe de família. Eu senti uma falta danada dela em casa. Antes, ela estava sempre ali, me ajudando com o dever, penteando meu cabelo, contando história para eu dormir. Agora, a gente só se via de vez em quando, e cada vez que eu via a Bia, ela estava diferente. O sorriso não chegava mais nos olhos. Parecia cansada, sabe? Preocupada. Uma vez peguei ela chorando escondida atrás do balcão do armazém. Quando me viu, secou as lágrimas correndo. "É só um cisco no olho, meu amorzinho", ela disse. Mas eu sabia que não era. E eu não entendia. Por que a Bia, que era tão cheia de vida, estava sempre triste? Por que ela casou com o seu Osvaldo se não gostava dele? Essas perguntas ficavam na minha cabeça. Mas eu era muito pequena para entender as voltas que a vida dá. Mal sabia eu que, anos depois, eu ia descobrir que aquele casamento estava ligado a um segredo muito maior. Um segredo que ia mudar tudo que eu pensava que sabia. Meu sonho e o medo da minha mãe. Os anos passaram e eu virei uma mocinha sonhadora. Os livros eram meu refúgio. Enquanto Marquinho e meus outros irmãos se contentavam com a vida na roça, eu sonhava alto. Queria ser professora. Mas, por algum motivo, mamãe não gostava nada dessa ideia. Sempre que eu tocava no assunto, ela ficava agitada. "Helena, minha filha, por que você não pensa em outra coisa? Ser costureira, por exemplo?" Ela dizia com um olhar preocupado que eu não conseguia decifrar. No começo, achei que era só preocupação de mãe, mas com o tempo comecei a sentir que tinha algo mais ali. Mesmo assim, não desisti, estudava cada vez mais. Enquanto isso, a vida seguia. O Marquinho já não era tão grudado em mim. Tinha se apaixonado pela roça e passava os dias ajudando o pai. A Bia continuava lá no armazém. A família dela cresceu rápido. Quando me dei conta, ela já tinha 4 filhos. Sempre que me via, os olhos dela brilhavam. O tempo voou e, de repente, lá estava eu, me formando professora. Foi um dia de muita emoção e de tensão também. Mamãe parecia dividida entre o orgulho e uma preocupação que eu não entendia. Na formatura, olhei em volta e vi como nossa família tinha mudado. Marquinho e mais 2 irmãos já estavam casados, com filhos no colo. A Bia veio com os 7 filhos dela, todos arrumadinhos. Seu Osvaldo não veio, ficou no mercado. Enquanto eu pegava o diploma, senti uma mistura de alegria e angústia. Eu tinha realizado meu sonho, mas algo no olhar do meu pai, da minha mãe e da Bia me dizia que aquilo não era motivo de felicidade para eles. Mamãe parecia nervosa, procurando alguma coisa no salão. E a Bia? Ah, meu coração apertou. Ela sorria, mas era um sorriso triste, doído. Seus olhos tinham uma mistura de orgulho e medo. Naquele momento, eu não fazia ideia do porquê minha formatura. Parecia trazer tanto medo para minha família. A professora e os cochichos. Consegui um emprego rapidinho no grupo escolar do bairro. O mesmo onde eu e toda a molecada de casa estudamos. Era para ser uma festa, né? A menina da cidade virando professora. Mas não foi bem assim. Eu sofri um preconceito danado. Logo nos primeiros dias, comecei a sacar umas coisas esquisitas. As mães das crianças cochichavam quando eu passava. Paravam de conversar quando eu chegava perto. No começo, pensei, é porque sou nova. Normalmente as professoras eram mais velhas.
na casa dos 40 anos. Tentei não ligar, mas o negócio só aumentava. Às vezes eu pegava umas frases soltas. É a cara da Beatriz quando era moça. Tadinha, nem desconfia de nada. Ou como é que deixaram ela virar professora? Aquilo me deixava com uma pulga atrás da orelha. Que papo era esse? Por que me comparavam tanto com a Bia? E que história era essa de achar ruim eu ser professora? Um dia, ouvi a dona Neide, a rainha da fofoca, falando para outra mãe. Você viu? A filha da Lourdes está dando aula para os nossos filhos. Depois do que aconteceu com a Beatriz, pensei que eles iam ter mais juízo. Nessa hora me deu um frio na barriga. Que história era essa da Beatriz que eu não sabia? Pensei, será que é ciúme? Medo dos maridos por causa da professora nova? Mas não, não batia. O jeito que elas falavam, os olhares de pena, tinha alguma coisa muito errada. Eu tentava focar nos meus alunos, mas era difícil. Parecia que a cidade inteira sabia de um segredo. Menos eu. A chegada de Leonardo. Pois é, o tempo foi passando e eu já estava há uns 2 anos dando aula. Já tinha até me acostumado com os olhares e os cochichos. A gente se acostuma com tudo nessa vida, né? Um dia, chegou um professor novo na escola. O nome dele era Leonardo. Um rapaz bonito, solteiro, que veio da capital. Ele se formou lá e, por um programa do governo, veio parar na nossa cidadezinha. Léo, como a gente chamava, trouxe um monte de ideia nova. No começo ele estava meio perdido, coitado, mas logo se enturmou. Era um professor incrível, as crianças amavam as aulas dele. E a gente? A gente se deu bem de cara. Sabe quando a alma bate? Foi assim. Viramos amigos rapidinho. A gente tomava cafezinho junto, trocava ideias sobre as aulas. Era bom ter alguém para conversar. O Léo me contou que o pai dele também era professor. Falava com um orgulho danado. Às vezes, eu pensava, como seria se minha família tivesse ficado feliz assim por mim? Mas, quando tudo parecia tranquilo, a fofoca voltou com força total. Justamente por causa da minha amizade com o Léo. Tão vendo? Igualzinha a Beatriz. Será que ela não aprendeu nada? Você vai ver. Daqui a pouco tem outra desgraça nessa família. Eu ficava sem entender. A gente era só amigo, poxa. Mas aqueles comentários me deixavam grilada. Que história era essa da Beatriz? Que desgraça era essa? Não aguentei. Fui atrás da Bia no armazém. Quando cheguei lá, ela me abraçou toda feliz. Bia, preciso falar com você. A sós, eu disse, nervosa. Foi aí que o marido dela, seu Osvaldo, se meteu. Com aquele jeito grosso dele, falou: minha mulher não tem segredos comigo. O que tiver que falar, fala na minha frente. Olhei para Bia e vi o medo nos olhos dela. Na hora, saquei que não podia criar problema. Engoli em seco e dei um sorriso amarelo. Ah, não é nada demais. Só queria pegar umas receitas, aquela sua pamonha, sabe? Mas deixa para outro dia. Bia me olhou com uma mistura de alívio e tristeza. Ela entendeu. Mas ali, na frente daquele homem, não dava. Continuei dando aulas. O Léo e eu viramos grandes amigos, mas sempre mantendo uma certa distância, para não dar mais o que falar. Até que um dia, a gente estava tomando o nosso cafezinho de sempre, e do nada, o Léo ficou sério. Helena, eu preciso te falar uma coisa. Meu coração deu um pulo. Eu queria te pedir em namoro. Você aceita? Eu juro, fiquei em choque. Namoro? O Léo? Nunca tinha pensado nisso. Léo, eu não sei o que dizer. Preciso pensar. Foi só o que eu consegui falar. A cara dele murchou na hora. Não era bem essa a resposta que eu esperava, Helena. Fiquei sem saber o que fazer. Ele era um homem bom. Mas namoro. E depois casamento. Nunca tinha pensado nisso. Aquela noite, não dormi. On the morrow, no dia seguinte, resolvi pedir a opinião da mamãe. Mãe, o Léo, o professor novo, me pediu em namoro. Mamãe parou o que estava fazendo e me olhou.
E o que você disse, filha? Falei que ia pensar. Ela ficou quieta um tempo. Depois falou com aquele jeito sábio dela. Olha, Helena, o Léo parece ser um bom rapaz. Você já não é mais uma menina. Seus irmãos já estão todos encaminhados. Não é bom ficar sozinha, sabe? Fiquei surpresa. Nunca pensei que ela se preocupava com isso. Mas, mãe, eu tenho meu trabalho. E isso é muito bom, minha filha. Mas família também é importante. Pensa bem, o tempo está passando. Aquilo ficou na minha cabeça. Ficar para titia. Nunca imaginei que minha mãe pensava isso de mim. Depois de muito pensar, decidi aceitar. Na escola, encontrei o Léo. Ele ainda estava meio chateado. Chamei ele num canto. Léo, eu pensei. Ele me olhou, ansioso. Eu aceito. O sorriso dele foi de orelha a orelha. Ele pegou minha mão de leve. Naquela época, namoro era coisa séria, né? Posso falar com seus pais no domingo? Ele perguntou, todo formal. Eu concordei. Era assim que a banda tocava. O Léo tinha um fusquinha velho que foi do pai dele. Pra gente era um luxo. Naquele dia, depois da aula, ele me levou ao cinema. Abriu a porta do carro para mim todo cavalheiro. Na bilheteria, ele falou todo orgulhoso. 2 ingressos, por favor. Para mim e para minha namorada. Eu fiquei vermelha, mas adorei. O filme era amor. Sublime amor. Uma história de amor proibido. Parecia um pouco com a gente, com toda aquela fofoca. Durante o filme, o Léo segurou minha mão. Meu coração parecia uma escola de samba. Na volta, dentro do carro, ele se virou para mim e me deu um beijo. Rápido, mas cheio de carinho. Meu primeiro beijo. Ele confessou que também era o primeiro dele. A gente sorriu, meio sem graça, mas feliz. Era um novo começo. O almoço de domingo e o noivado. O domingo chegou voando. Eu estava uma pilha de nervos. Lá pelas 11 ouvi o barulho do motor do Fusquinha. Meu coração deu um pulo. Mamãe tinha preparado um banquete. Aquela história de fisgar o homem pelo estômago, sabe? Tinha galinha caipira, arroz soltinho, feijão, farofa, até pudim. Quando o Léo chegou, todo arrumado, cheiroso, foi uma sabatina. Papai queria saber de tudo, de onde ele vinha, quais as intenções dele. O Léo respondeu tudo com calma. Minha família mora na cidade vizinha, seu Zé. Já falei de vocês para eles. Tão doidos para conhecer. Quando papai perguntou dos pais dele, Léo sorriu. Ah, meu pai também foi professor. Lá em casa, todo mundo chama ele de professor até hoje. O almoço foi um sucesso. Léo elogiou cada prato. Mamãe ficou toda boba. Meus irmãos, 2 marmanjos, ficavam se cutucando e rindo. E eu? Eu estava nas nuvens. O tempo passou. E eu estava completamente apaixonada. 3 meses depois, a gente estava noivo. Fomos conhecer os pais do Léo. O pai dele, seu Roberto, tinha sido professor na minha cidade anos atrás. Olha, meu pai não gosta de falar dessa época. O Léo me avisou. Ele teve um desentendimento sério com o diretor e pediu as contas. Foi uma fase difícil para ele. Isso explicava porque o seu Roberto parecia tão tenso. Ele mal olhava para mim. Já a mãe dele, Dona Célia, era um amor. Me abraçou, falou do casamento. A casa era cheia, barulhenta, igual a minha. Mas eu não conseguia ignorar a tensão que vinha do pai do Léo. Voltei para casa com o coração dividido. Feliz por ter conhecido a família dele, mas intrigada com o comportamento do seu Roberto. Decidi não tocar no assunto. O dia do casamento. O que vou contar agora? Não é fácil. A gente juntou nossas economias e comprou uma casinha perto da escola. Pequena, mas com um quintal grande. A gente sonhava em aumentar quando os filhos viessem. Fomos montando tudo aos pouquinhos. Cada panela era uma festa. Finalmente, o grande dia chegou. Acordei com o coração na boca. Mamãe e a Bia vieram me ajudar. Vesti meu vestido. Simples, mas lindo. Em menos de um ano,
Eu tinha conhecido o Léo, namorado, noivado e agora ia casar. Tudo tão rápido que as famílias mal se conheciam direito. Sempre tinha um imprevisto quando a gente tentava marcar um encontro. Uma gripe, um compromisso, o carro que quebrava. Parecia que o destino queria manter todo mundo separado. Até o último momento. A cerimônia era simples, só para a família e os amigos mais próximos. Eu estava em casa, esperando a hora. A ansiedade era tanta que eu não parava quieta. Quando chegou a hora, entrei no carro com meu pai. Ele me olhava com os olhos cheios d'água, mas não falava nada. Chegamos na igreja. E foi aí que o mundo desabou. Se meu coração não fosse forte, eu tinha morrido ali mesmo. Mal desci do carro e vi um alvoroço. Me deu um gelo na espinha. Me falaram que a Bia tinha passado mal e ido para o hospital. Mamãe foi junto, também não estava bem. Entrei na igreja tremendo, sem entender nada. Vi o Léo no altar, com o pai dele, seu Roberto, do lado. Quando seu Roberto me viu, ele se levantou num pulo. Meu pai, que estava do meu lado, de repente soltou meu braço. Ele correu na direção do altar. Eu nunca vi meu pai daquele jeito. Vermelho, os olhos saltando. Demônio! Oh, o que você está fazendo aqui? Meu pai gritou. Eu te disse para nunca mais aparecer na minha frente. Meu Deus do céu! O que meu pai tinha a ver com o pai do Léo? Antes que alguém pudesse reagir, meu pai já estava em cima do seu Roberto. Deu um soco tão forte que o homem caiu para trás, batendo a cabeça no altar. O nariz dele quebrou na hora. O sangue começou a escorrer, manchando a camisa, o terno, o chão da igreja. Virou uma confusão generalizada. O Léo, coitado, segurou meu pai junto com meus irmãos, para evitar o pior. As pessoas gritavam. E eu estava ali, parada de noiva, vendo meu casamento virar um filme de faroeste. Foi quando ouvi alguém dizer: a Helena não pode casar com o Léo. Eles são irmãos. O mundo parou. Irmãos? Como assim? Eu caí sentada num banco, tonta. Meu pai, ofegante, sentou do outro lado, olhando para mim, para o Léo, para o seu Roberto, como se as peças de um quebra-cabeça terrível estivessem se encaixando. Não pode ser, meu pai murmurou. O pastor pediu calma, e foi aí que meu pai se levantou. Olhou para mim, para o Léo e para o seu Roberto. Com uma voz que eu mal reconheci, ele disse: acho que está na hora da verdade. Helena, Léo, tem uma história que vocês precisam saber. A verdade. O silêncio na igreja era pesado. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em minutos. Eu e sua mãe. A gente ia levar isso pro túmulo. Mas parece que Deus não quis. O rosto do Léo estava pálido, os olhos fixos no meu pai. Quando a Beatriz tinha 13 anos, meu pai começou, a voz trêmula, ela, estudava na escola onde vocês dão aula. O Roberto era o professor dela. Meu estômago revirou. Ele sempre assediava ela. A Bia vivia dizendo que não queria mais ir para a escola. E a gente não sabia o porquê. Uma pausa. Um dia, a Bia não voltou para casa na hora certa. Eu fui atrás dela. Encontrei ela no meio do caminho, chorando, a roupa rasgada. E então eu vi uma mancha de sangue na saia dela. Um suspiro de horror tomou conta da igreja. A minha menina, a minha Bia, tinha sido abusada. Léo cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Ela me disse que foi o professor, o Roberto. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Seu monstro! Léo gritou, avançando na direção do pai. Como você pôde? Ela era uma criança. Dona Célia, que até então parecia em choque, explodiu. Ela começou a bater no marido com o lenço ensanguentado. Oh, seu demônio! Eu vivi anos com um monstro! O caos se instalou. O pastor tentava acalmar todo mundo, mas ninguém ouvia. E eu continuei ali,
sentada, o buquê esquecido no chão, vendo minha vida desmoronar. A verdade que eu tanto busquei era mais terrível do que eu podia imaginar. E se a Bia foi abusada pelo Roberto? E o Léo era filho do Roberto? Isso significava que o Léo era meu irmão. Mas como? Eu não era filha da Bia, era? O horror daquela possibilidade me atingiu como um raio. Tudo era uma mentira. De repente, sirenes. Alguém tinha chamado a polícia. Eles entraram e viram aquela cena de guerra. Quando foram levar o Roberto, meu pai avançou de novo, cego de ódio. Os policiais tiveram que conter ele também. Acalme-se, senhor. O senhor também vai ter que nos acompanhar. Vi meu pai e o Roberto saindo algemados, lado a lado. Um silêncio pesado tomou conta da igreja. Olhei para o Léo. Coitado. Estava sentado num banco, chorando. A mãe dele tentava consolar ele. Sem pensar, fui até eles. Não sabia o que dizer. Como consolar o homem que eu amava, que agora eu sabia que era meu irmão? A gente se olhou e, sem dizer nada, nos abraçamos. Choramos juntos. Um choro de despedida. Foi quando o Marquinhos chegou. Helena, vamos pro hospital. Ver a mamãe e a Bia. Saímos da igreja. Eu ainda de noiva, com a maquiagem toda borrada. No caminho, minha cabeça fervia. Como a Bia aguentou tudo isso? Por que nunca me contaram? E a pergunta mais importante: quem eu era de verdade? No hospital, na delegacia, em casa. Chegamos no hospital e fomos direto para o quarto. Mamãe e Bia estavam lá, numa cama do lado da outra, chorando baixinho. Como vocês estão? Perguntei. Foi só a pressão, minha filha. Mamãe respondeu. Cadê seu pai? Tive que contar tudo. A briga, a polícia, a cada palavra elas ficavam mais pálidas. De repente, a Bia começou a tremer. Desculpa. Eu não sabia que o Roberto era o pai do Léo. Quando eu vi aquele Fusca na frente da igreja, me vieram as lembranças. Foi naquele carro que minha inocência foi roubada. Meu estômago embrulhou. Aquele mesmo Fusquinha dos nossos encontros felizes era o cenário do pesadelo da Bia. Abracei ela forte. Não era culpa dela. Logo o quarto encheu. Os outros filhos da Bia chegaram com o marido dela. Virou uma confusão. As enfermeiras pediram para todo mundo sair. Saindo dali, Marquinhos sugeriu: vamos na delegacia tirar o pai de lá. Imagine, no dia do meu casamento, ter que ir para a delegacia. Chegamos lá, e eu ainda de noiva. O delegado nos informou que o papai ia ser liberado logo. O crime era menor, mas o Roberto, esse ia ficar. Vamos manter o senhor Roberto detido até ouvirmos o depoimento da Susana, da Beatriz. Quando trouxeram o papai, ele viu o Roberto do outro lado da sala e partiu para cima de novo. Seu monstro, eu vou acabar com você. Os policiais seguraram ele. O delegado foi firme. Olha aqui, seu Zé. Se o senhor não se acalmar, vai ficar preso junto com ele. Papai parou. Olhou para mim, de noiva, e os olhos dele se encheram de lágrimas. Ah, minha filha, que dia terrível para você! Saímos da delegacia. No caminho para casa, um silêncio que doía. Chegando em casa, papai me pediu para trocar de roupa e voltar para a sala. Que ele precisava me contar umas coisas. Obedeci. Quando voltei meus irmãos e cunhadas estavam lá, me esperando. Ele respirou fundo. Contou que sim. A Bia foi desonrada pelo Roberto. E que quando ele descobriu, foi na escola e deu uma surra nele. O Roberto implorou para ele não contar para a esposa, que estava grávida na época. Grávida do Léo. Papai deu um prazo para ele sumir da cidade. E ele sumiu. E um tempo depois, a voz dele falhou. A gente descobriu que a Bia estava grávida. Meu mundo caiu. O bebê era eu? Perguntei tremendo. O silêncio foi a resposta.
Vi lágrimas nos olhos de todo mundo. Meu pai só balançou a cabeça. Eu não era filha dos meus pais. Era filha da minha irmã e meu pai. Meu pai era o homem que a tinha abusado. As lágrimas caíam sem parar. Tanta coisa fazia sentido agora. Os olhares, os cochichos, o jeito como a Bia sempre me tratou. Foi quando Marquinho perguntou, a voz embargada: Mas pai, e eu? Eu também sou filho da Bia? Meu coração parou. É verdade, ele era meu gêmeo. Ou era o que eu achava? Papai explicou que não. Acontece que a mamãe, minha avó, estava grávida na mesma época. Para esconder a gravidez da Bia, tiraram ela da escola, trancaram em casa. O Marquinho nasceu 1 mês antes de mim. E quando eu nasci, mamãe me assumiu, como se fôssemos gêmeos. O Marquinho, meu irmão gêmeo, era na verdade meu tio. A gente se abraçou, chorando. Éramos 2 crianças assustadas de novo. Entendi o peso que minha família carregou por anos. O amor da minha avó, que me criou como filha. O sacrifício de todos, para me proteger. Então a Bia e a mamãe chegaram do hospital, com o marido da Bia, o Antônio. Ele entrou em casa como um furacão, gritando, querendo explicações. E aí, aconteceu algo incrível. A Bia, sempre tão quieta, explodiu. Cale a boca! Ela gritou para o marido. Você é um homem nojento! Eu te odeio! Vai pro inferno com seu mercadinho! Antônio levantou a mão para bater nela. Encosta um dedo nela e você sai daqui no caição! Meu pai gritou. Antônio ficou pianinho. Ele saiu batendo a porta, levando os filhos. Eu abracei a Bia. Minha irmã, minha mãe. Naquele momento, só importava que a gente estava junto. E de alguma forma a gente ia superar aquilo. O fim de um amor. A Bia saiu da casa do Antônio e voltou a morar com a gente. Ela foi na delegacia, contou tudo. Foi difícil, mas necessário. Eu tive que encarar a nossa casinha. A que eu e o Léo compramos. Cada canto lembrava dos nossos sonhos, agora impossíveis. Na escola, o Léo não apareceu mais. Eu precisava falar com ele. Marquinho e meu outro tio, o Ricardo, foram comigo até a cidade dele. Chegando lá, a mãe do Léo, Dona Célia, me recebeu com carinho. Como tá a Bia? Ela perguntou. Tá se recuperando. Se separou do marido. Quando perguntei do Léo, o rosto dela ficou triste. Ele tá no quarto, filha. Numa depressão profunda. Não come, não fala. Já faz 2 dias que não toca na comida. Meu coração apertou. Pedi para ver ele. Quando abri a porta, ele estava deitado, todo encolhido. Quando me viu, se escondeu debaixo das cobertas, pedindo para eu ir embora. Sentei na beira da cama. E um sentimento estranho me invadiu. Eu sentia a pena dele, mas ao mesmo tempo eu ainda o amava como homem, mesmo sabendo que era errado, que era impossível. De repente, ele sentou na cama, os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado. Vamos fingir que nada disso aconteceu? Ele disse, a voz desesperada. A gente se casa, mora aqui. Ninguém nunca vai saber. Eu não imagino minha vida sem você, Helena. Fiquei em choque. Uma parte de mim queria dizer sim, mas a realidade era pesada demais. Respirai fundo. Léo. A minha fé não permite. Não podemos ignorar isso. Você é um professor maravilhoso. Precisa seguir em frente. Um dia, essa dor vai passar. Enquanto eu falava, via os olhos dele se enchendo de lágrimas. Eu vou vender a casa e mando sua parte do dinheiro. É o certo a fazer. Antes que eu terminasse, ele veio para cima de mim. Tentou me beijar. Eu desviei. Ele veio atrás, tentando me abraçar. Eu achei que era uma despedida. Mas o abraço ficou apertado demais. Ele começou a beijar meu pescoço. E aí, senti algo que me deixou profundamente desconfortável. Num instante, entendi que a situação tinha saído do controle. Me soltei dele.
e saí correndo do quarto. Cheguei na sala nervosa. Falei para os meus tios que já podíamos ir. Me despedi rápido de Dona Célia e fomos embora. No carro, um silêncio absoluto. Eu só olhava pela janela, sentindo uma mistura de tristeza, decepção e medo. O Léo que eu amava tinha sumido. E agora eu quero saber sua opinião. O que você faria no meu lugar? Ficaria com seu meio-irmão, já que o amava, fingindo que nada aconteceu? Ou sairia dali como eu fiz? Você acha que eu fiz certo? Deixaria o coração falar mais alto ou a consciência? Deixa aí nos comentários que eu vou te dar um coraçãozinho. Anivem negra. Os meses seguintes foram um inferno. Parecia que uma nuvem negra tinha parado em cima da nossa família. A casa? Eu não consegui vender. Ninguém queria comprar a casa dos irmãos noivos. O povo da cidade é cruel, cara. Na escola, as coisas também desandaram. O diretor me chamou na sala dele e me demitiu. Disse que o escândalo tinha manchado meu nome. Que os pais não queriam uma professora com a minha história. Saí de lá arrasada. E pra piorar, ficamos sabendo que o Roberto, aquele canalha, foi solto rapidinho. Nem pagou pelo que fez. A injustiça me dava um gosto amargo na boca. Os dias se arrastavam. A Bia lutava para se reconstruir. Meus pais, meus avós, pareciam ter envelhecido 20 anos. E eu me sentia perdida, sem rumo. Tinha perdido meu amor, meu emprego, minha identidade. Foi numa tarde de domingo que a notícia chegou. O telefone tocou. Vi o rosto do meu pai ficar branco. Ele desligou o telefone devagar. Olhou para mim. Filha, é melhor você sentar. Meu coração gelou. Era a polícia, filha. O Léo. O rapaz tirou a própria vida. O pai dele o encontrou, enforcado no quarto. Meu Deus do céu! O mundo desabou. O chão sumiu. Não podia ser verdade. Não o Léo. Dona Célia tinha pedido para me ver. Quase toda a família foi ao velório. Até meu pai. Ele se manteve firme, apesar do ódio. Quando cheguei lá e vi o Léo, naquele caixão, a dor foi insuportável. Me deu vontade de deitar ali com ele. Por que, meu Deus? Por quê? Eu só conseguia chorar nos braços da Dona Célia. Em certo momento, ela perdeu o controle. Começou a gritar que a culpa era toda do Roberto, que era para ele estar naquele caixão, não o filho amado dela. Mandou o Roberto sair dali, aos berros. O Roberto, que estava debruçado sobre o filho, deu um beijo na testa dele e foi embora. A culpa me consumia. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse ficado com ele? Mas eu sabia que não adiantava pensar em si. O que estava feito, estava feito. O amor da minha vida tinha partido, e metade do meu coração foi enterrado junto com ele. Acalta! Depois do velório, fomos para a casa da Dona Célia. O ar estava pesado. Ela me chamou num canto. Helena, tenho uma coisa para você. Com as mãos trêmulas, ela abriu uma Bíblia e tirou um envelope. Reconheci a letra do Léo. É uma carta. Dona Célia explicou, chorando. Ele escreveu antes de. Eu peguei o envelope. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de eu abrir. Comecei a ler. Meu amor, Helena, se você está lendo isto, significa que eu não encontrei forças para continuar. Me perdoe por ser fraco. Desde aquele dia na igreja, minha vida perdeu o sentido. Tentei, juro que tentei, mas a dor de te perder, de saber que nunca poderíamos ficar juntos, foi maior do que eu. Lembro de cada momento nosso. A casa, os planos, parece um sonho distante. Sei que você me pediu para seguir em frente, mas como eu poderia? Você era minha alma gêmea. Não se culpe, meu amor. Você fez o que achava certo. A culpa não é sua. É do destino que brincou com a gente do jeito mais cruel. Peço que você viva, Helena. Viva por nós dois. Realize seus sonhos. Seja a professora maravilhosa que eu sei que você é. E
Por favor, perdoe meu pai. Sei que o que ele fez é imperdoável, mas o ódio só traz mais dor. Ele vai ter que viver com a culpa, e isso já é punição suficiente. Meu último pensamento será em você, no seu sorriso, no seu olhar. Levarei comigo a lembrança do nosso amor. Adeus, meu amor. Espero que um dia a gente possa se encontrar de novo, num lugar onde não existam barreiras. Para sempre seu. Leo, Jesus Cristo. Meus olhos não acreditavam naquelas palavras. A segunda chance. O tempo foi passando. As feridas não sararam, mas a gente aprendeu a viver com elas. Surpreendentemente, o Antônio implorou para Bia voltar. E ela voltou. Mas voltou diferente. Agora, era ela quem mandava. E ele parecia ter se apaixonado por essa nova Bia. Ver minha mãe, a Bia, feliz, foi um consolo. Eu nunca vendi a casinha. Deixei meu tio João morar lá com a família. Ver a casa cheia de vida de novo, com crianças correndo, me trouxe um pouco de paz. Não voltei a dar aulas. A dor era grande demais. Virei costureira. Juntar os pedaços de pano e transformar em algo novo era quase uma terapia. Os anos passaram. Quando vi, já tinha 32. Tinha ficado para titia, como minha avó temia. Até que um dia, apareceu no meu ateliê um rapaz com uma menininha de uns 7 anos. Boa tarde, ele disse, com um sorriso. Disseram que a senhora é uma ótima costureira. Olá, meu querido. Ele continuou. Sou Gustavo e essa é minha filha, a Julinha. Notei que pareciam de família rica. Carro novo. Uniforme de escola particular. A mesma que tinha me recusado. Enquanto eu examinava a saia rasgada da menina, notei que o Gustavo não usava a aliança. Depois daquele dia, ele começou a aparecer mais, sempre com uma roupa rasgada das filhas para consertar. Eu saquei que eram desculpas. Ele estava interessado. Um dia, ele me convidou para sair. Só nós dois. No jantar, ele foi direto ao ponto. Helena, eu ouvi uns boatos sobre você. Gostaria de ouvir a verdade da sua boca. Respirei fundo e contei tudo. A história toda, sem tirar nem pôr. Quando terminei, temi o julgamento. Mas o que eu vi nos olhos dele foi compreensão. Você é uma mulher incrível, Helena. Passar por tudo isso e ainda ser tão gentil, isso só mostra a sua força. Depois daquela noite, tudo mudou. A gente começou a namorar. Ele conheceu minha família e eu a dele. Todos se deram bem. E então eu tive o casamento dos meus sonhos. Foi um dia mágico. Na nossa noite de núpcias, perdi minha virgindade com um grande amor. Com o Gustavo, me senti segura e amada. Minha vida mudou da água para o vinho. Fiquei rica. Não precisei mais costurar, mas transformei o ateliê num projeto social para ensinar outras mulheres. Tivemos 2 meninos lindos, o Lucas e o Mateus. E as filhas dele, a Júlia e a Clara. Eu criei como se fossem minhas. Elas me chamavam de boadrasta. Nunca mais trabalhei numa escola. Mas ensinei meus 4 filhos a ler e a escrever. E o meu marido. Ah, que homem bom que Deus preparou para mim. Quando as lembranças do passado voltam, ele está sempre ali, me abraçando e me lembrando que eu sou forte. Olhando para trás, às vezes nem acredito no rumo que minha vida tomou. Da tragédia. Surgiu uma história de amor e redenção. Aprendi que nunca é tarde para ser feliz. Hoje, com 72 anos, rodeada de filhos e netos, sou uma mulher realizada. Obrigado por assistir. Aproveita e já assiste outra história aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar.